O que também deve te levar a entender, além do SMS, é como existe o repasse dele na parte de comunicações, devido a uma lei complementar que foi atribuída, foi, vamos assim, é, foi assinada agora em 2022, e essa lei complementar diz que o imposto, e aí lógico, né, variante de cada um dos estados, ele é peraí, de, cadê? Pronto. De, por exemplo, 25%. Ele vai baixar para tanto. Ah, Kleber, mas agora o imposto ele é aqui nesse UF 25%. Do que foi gerado nota fiscal, ele vai para quanto? Vai para tanto. Essa diferença de A para B, lógico, o anterior é mais alto que o atual. Essa diferença é um desconto, vamos dizer assim, do ICMS. E qual é o objetivo desse repasse? Se o desconto, eu vou estar dando números aqui, não especificamente de um estado, depois a gente vai ver os estados, mas vamos supor que é 25%, para ficar, vamos arredondar, 28% é o valor do ICMS de um UF, que existe, que era no caso, e passou para ser 18%. Essa diferença é de 10%, concorda? Esse processo, o governo federal, no caso, vindo da presidência da República, determinou que vai sair do percentual que era e ficar entre 17% e 18%. Nesse processo, veja que a gente tem uma redução no ICMS. Então, o governo vai deixar de receber, não federal, mas sim o estadual. Todos os estados vão ter uma diminuição das suas receitas provindas do ICMS e aqui, nesse contexto, da comunicação, dos serviços de telecom. Nesse fluxo, essa diferença é o que vai ter desse repasse. Então, para você entender o que é o repasse, é essa diferença. Em vez do governo ter esse dinheiro no bolso, ou seja, em vez dos estados receberem, a gente vai ter uma diminuição do preço na nossa fatura. O repasse é especificamente isso. Na comunicação especificamente, ele é válido para os serviços de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga. Aqui eu especifiquei TV, só para você ter uma noção de para onde vai esse tipo de comunicação, que também serve para os serviços de televisão. Televisão não, né? Serviço de TV. Essa lei complementar foi a de número 194, que foi assinada, foi datada no dia 23/6/2022. Então, a partir dela, os estados tiveram que se mobilizar e implementar esse tipo de repasse, ou seja, mudando as suas tarifas. O teto, como eu já passei, mas vale reforçar, é de 17% a 18%. Ah, Kleber, se o pessoal quiser colocar 20%, não pode. 15%, também não pode. Pela lei complementar, esse é o teto. E lógico, uma lei complementar, só para te informar, existe a lei de tributação dos nossos estados, do Brasil, da federação e tudo mais. Lei complementar eu vou adicionar a uma lei que já existe algumas informações. O que foi aprovado vem vigorar numa lei principal ou em algumas outras leis. Essa é a ideia. Então, por isso que é uma lei complementar. Só para você entender um termo jurídico, vamos dizer assim. Para você não ficar, tá, como é que isso aconteceu? Basicamente dessa forma. Essa lei complementar é que deu esse direito de repasse, ou seja, o governo vai deixar de receber e vai aplicar para as pessoas, no caso, os clientes. E por que disso? A gente passou agora, basicamente, de 2020 para 2022, a pandemia do Covid. Então, esse processo fez com que o governo, lógico, diversas esferas a gente viu que são os serviços essenciais, o que são serviços que não podem parar mesmo com a pandemia, o que é que a gente precisa. Então foi definido combustíveis, gás, se não me engano, energia elétrica e transporte coletivo e comunicação. Por esses itens, se não me engano, foram esses, tá? E todos eles, cada um com suas esferas, tiveram suas estruturas de repasse de ICMS. Aqui, esse teto, essas informações são específicas do setor de comunicação. Então, basicamente, comunicação e telecom
é a mesma coisa. São os serviços que a gente tem, como eu te mostrei já aqui, banda larga, telefonia e por aí vai. Então como esse novo cenário está. Se ocorrer uma pandemia ou alguma outra coisa no futuro, a ideia é que esses serviços já tenham um custo menor para que, se for necessário, vamos dizer, a gente como consumidor já tenha um valor menor a pagar sobre aquilo. Essa é a ideia, tá? No caso desse repasse. Além disso, ela entrou em vigor, ou seja, essa lei complementar, a partir da data de publicação. Mas os governos federais, não, estaduais, até onde eu vi, eles colocaram esse ajuste do ICMS, a maioria que eu vi, tá? Não foram todos, mas a partir do dia 1/7. Então, a partir do dia 1/7 é que começou basicamente a valer na maioria dos estados que eu pesquisei. Não foram todos, então tem variações. Mas a maioria foi dia 1/7 de 2022 que eles começaram a valer com esse novo teto. Porém, você tem que ficar de olho porque isso pode mudar. Como, Kleber? O que acontece? E aí eu vou te passar informações de bastidor que eu entendo, do que é que eu entendo do mercado de telecomunicações e de política. Basicamente é isso. Já tiveram alguns estados que disseram: a gente não concorda e vamos entrar com ação judicialmente ou nos meios que forem necessários para barrar esse valor, para dizer que eu não quero, que eu não tenho como receber apenas esse valor e por aí vai. Aí eu não estou dizendo quem é certo e quem é errado. Estou dizendo que isso aconteceu. Isso é um fato. Não tem como ninguém mudar ou dizer que é diferente. Isso aconteceu. Nesse processo, então, a gente já teve, eu acho que vou chamar de audiência, já tiveram reuniões, vamos assim, onde foi definido que em alguns estados, alguns UFs, realmente não é válido, vamos assim, financeiramente, permanecer em 17 ou 18. E vai ser aumentado isso. Porém, alguns casos que eu vi, isso vai acontecer só em 2024. Então a gente vai ter 2 anos aí de um valor menor e daqui a 2 anos esse valor vai voltar a um patamar um pouco maior. Não sei se igual ao de antes, porque a gente ainda tem 2 anos para lá, não adianta eu te falar aqui o que é que vai acontecer daqui a 2 anos nesse momento, porque isso pode mudar. Lógico que eu vou passar, mas de acordo com os processos em andamento. Então, é ficar de olho nisso. E a gente, como gestor de telecomunicações ou cliente do serviço de telecomunicações, a gente precisa saber disso. Por quê? Pode mudar. Amanhã? Não. Nesse caso, daqui a 2 anos, é possível que a gente veja alguma mudança. E daqui para lá a gente vai ter essas informações. Não vai ser algo como essa lei complementar que entrou agora e mês que vem o pessoal teve que fazer esse ajuste, vamos dizer, um pouco mais na correria. Pessoal, que eu digo, as empresas de telecomunicações. Porém, a gente tem que entender o que é esse repasse, como é que ele está acontecendo nessa esfera de comunicação e o que é que a gente, como consumidor, tem direito e tem que ficar ciente do que pode ou não acontecer.